Ninguém acorda um dia e percebe de forma clara que perdeu o sentido da própria vida. Isso não acontece como um choque. Acontece devagar, em silêncio. A vida continua funcionando, os dias seguem organizados, as tarefas são cumpridas, as responsabilidades respondidas. Do lado de fora, tudo parece no lugar. Mas por dentro, algo começa a se esvaziar. E não é energia, nem vontade. É significado. Você não se sente exatamente triste, nem exatamente perdido. Apenas sente que está vivendo no automático, como se estivesse sempre indo, mas nunca chegando. Com o tempo, você aprende a conviver com isso. Aprende a chamar de fase, de cansaço, de estresse. Aprende a ocupar o dia para não escutar o que surge quando o barulho diminui. Porque quando tudo silencia, uma pergunta aparece, simples e incômoda. Por que eu continuo fazendo tudo isso? E essa pergunta não vem para ser respondida rápido, ela vem para ficar. Nietzsche escreveu que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema começa quando o porquê desaparece, mas o como continua. Quando você segue em frente não porque acredita, mas porque parou de questionar. É nesse ponto que a vida deixa de ser pesada e passa a ser vazia. E o vazio não grita. Ele apenas acompanha cada passo, cada escolha, cada dia que termina, sem que você saiba exatamente o que está buscando. Talvez você não tenha perdido nada visível. Sua vida pode até parecer estável. As pessoas ao redor dizem que você está indo bem. Você funciona, resolve, aguenta, segue. E justamente por isso, quase ninguém percebe quando algo começa a se deslocar por dentro. Porque o mundo mede sucesso pelo que aparece, não pelo que faz sentido. Então, você aprende a continuar mesmo sem vontade, a sorrir sem presença, a responder sem convicção. Aprende a fazer tudo certo, sem estar inteiro em nada. O mais perigoso desse estado não é a dor, é a normalização. Você começa a achar que é assim mesmo, que a vida adulta é isso, que ninguém sente propósito o tempo todo. E aos poucos, para de se perguntar se ainda existe algo que te move de verdade. Você não entra em crise, você não desmorona, você apenas se adapta. E essa adaptação silenciosa cobra um preço alto. Você começa a se afastar de si sem perceber. Aquilo que antes te despertava curiosidade vira obrigação. O que antes tinha sentido vira hábito. E o hábito, quando não é escolhido, vira prisão. Em algum momento, você percebe que está sempre ocupado, mas raramente envolvido. Sempre presente fisicamente, mas distante por dentro. Você segue em frente porque parar daria trabalho demais. Porque questionar exigiria coragem. Porque admitir que algo perdeu o sentido abriria perguntas que você não sabe se está pronto para responder. Então, você segue. Não por convicção, por inércia. E essa é a parte que quase ninguém fala. Não é a falta de respostas que nos mantém presos, é o medo de descobrir que estamos vivendo uma vida que já não nos representa. Existe um momento silencioso em que esse modo de viver começa a cobrar um preço mais alto. Não é um colapso, não é uma crise visível, é algo mais sutil e justamente por isso, mais perigoso. Você começa a perder o entusiasmo por coisas que antes não exigiam esforço para existir. Conversas ficam rasas, conquistas ficam mornas, o descanso não renova. Nada parece realmente errado, mas nada parece realmente certo. É como se a vida estivesse acontecendo em volume baixo demais para ser sentida por completo. Essa fratura não surge porque você falhou. Ela surge porque você aguentou demais. Porque ficou forte por tempo demais, porque confundiu resistência com propósito. Você se acostumou a funcionar mesmo quando algo dentro de você já estava pedindo mudança. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica perceber onde exatamente você se perdeu. Não há um ponto claro de ruptura. Há apenas um acúmulo de dias vividos sem presença. Um acúmulo de decisões tomadas sem verdade. Um acúmulo de silêncios ignorados. O custo disso aparece aos poucos, na irritação sem motivo,
na apatia que não se explica, na sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Você começa a se perguntar se o problema é você, se algo quebrou por dentro, se esse vazio é sinal de ingratidão. Mas não é. O que dói não é a falta de capacidade, é a falta de sentido. E quando o sentido some, até o que você sabe fazer bem começa a pesar. Não porque seja difícil, mas porque já não responde mais à pergunta mais honesta que existe: para quê? Essa é a fratura real, não externa, interna. Invisível para quem olha de fora, mas impossível de ignorar para quem vive por dentro. Talvez o problema não seja que você perdeu o caminho, mas que continuou andando depois que ele deixou de fazer sentido. Nem toda estagnação é preguiça, nem todo vazio é fraqueza. Às vezes, é apenas um sinal de que algo dentro de você amadureceu, mas a vida ao redor ainda exige a versão antiga. E viver preso a uma identidade que já não representa quem você se tornou cobra um preço silencioso. Você sente que precisa se adaptar o tempo todo, quando, na verdade, o que precisa é se alinhar. A vida raramente avisa quando um ciclo termina. Ela não fecha portas com barulho, ela apenas deixa de responder. Aquilo que antes te movia começa a não devolver mais nada. E insistir nisso não é lealdade, é medo. Medo de mudar, medo de decepcionar, medo de admitir que crescer também significa deixar para trás. Você não está quebrado por sentir esse desconforto. Pelo contrário, essa inquietação costuma aparecer justamente em quem já não aceita viver no raso. Em quem percebe que seguir em frente sem um porquê não é força, é esquecimento de si. Sentido não é algo que se encontra correndo. Ele se revela quando você para de fugir do silêncio, quando para de preencher cada espaço com distração, quando tem coragem de olhar para a própria vida sem maquiagem emocional. Não para se culpar, mas para se escutar. Porque enquanto você tenta se adaptar a tudo, algo essencial em você continua esperando ser reconhecido. E talvez o início de qualquer mudança real não seja fazer mais, nem aguentar mais, mas admitir, com honestidade, que a vida que funciona já não é a vida que faz sentido. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse silêncio também mora em você. E eu quero que você saiba de uma coisa: não é fraqueza sentir que algo falta, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Fraqueza seria ignorar isso para sempre. A maioria das pessoas vive ocupada demais para escutar a própria vida. Você não. Você ficou. Você ouviu. E isso já diz muito sobre quem você é, mesmo que agora ainda não saiba exatamente para onde ir. Talvez você não precise de uma resposta imediata. Talvez não precise de um plano, nem de uma grande decisão hoje. Às vezes, o passo mais honesto é apenas parar de se enganar. Parar de chamar de fase aquilo que já dura tempo demais. Parar de fingir que está tudo bem quando algo dentro de você pede mais verdade. O sentido não volta com pressa. Ele volta quando você começa a viver de um lugar mais alinhado com quem você se tornou, e não com quem esperam que você continue sendo. Se essa reflexão conversou com você, eu deixei um material mais profundo para quem quer continuar esse processo com calma. Um e-book que aprofunda essas ideias, não para te motivar, mas para te ajudar a se reconectar com a sua melhor versão, no seu tempo, sem fórmulas prontas. O link está na descrição. Ele é um convite, não uma obrigação. Obrigado por ter ficado até o final. De verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo silêncio, mas ainda não conseguiu nomeá-lo. A gente cresce assim, em silêncio, em consciência, juntos. Até breve.